Responde aí no chat, por favor, para me sentir sozinho. Meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Ah, bom. Bom, galera, a gente vai estar dando continuidade na aula 2 que a gente teve, né, de HTML e CSS. E a gente viu um pouco ali sobre propriedades, seletores, hiperlinks. Então a gente vai estar dando continuidade, tá bom? Escritor, esse rapaz aqui mesmo. Bom, a programação do dia a gente vai ter uma introdução ao DevTools, que é a ferramenta do desenvolvedor, né? Ali, HTML conceitos iniciais, CSS conceitos iniciais. Tá, o que é o DevTools, né? Não sei se todo mundo conhece, mas aqui vocês, nessa imagem já dá para vocês terem uma base, né? Que é conjunto de ferramentas de softwares e recursos incorporados aos navegadores, né? Ali, para quem manja um pouquinho já de inglês, já deve saber, Dev, né? Desenvolvedor, abreviação de desenvolvedor, e Tools, ali, ferramenta, né? Ferramenta do desenvolvedor. A gente pode estar dando uma olhada aqui na prática como que ela funciona, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui o próprio Edge mesmo. Tá, como que ela funciona? Em qualquer site que a gente entra, né? A gente clica com o botão direito do mouse e sempre vai aparecer aqui esse inspecionar, independente se for no em qual navegador seja, né? Se for no Edge, ou no Opera, ou no Google Chrome. Sempre vai ter, né, um inspecionar. Ou a gente também pode estar utilizando a tecla Ctrl Shift C. Ela vai funcionar na maioria dos navegadores, né? Que é um atalho para você estar acionando essa opção, né, de inspecionar. E ela vai abrir aqui, né, o chamado DevTools. E aqui ele é um pouco diferente, né, dos outros aqui, o Edge, né? Mas é praticamente a mesma coisa, né? Tem as mesmas funções, os elementos aqui, né, que faz parte do DOM, que é o conteúdo visível da página, né? E aqui ele mostra os scripts, as divs, que são as divisões, o body ali, o HTML, o dogtype, a versão, né? E aqui também mostra os estilos, que são o CSS da página. Aqui o console a gente pode fazer umas inserções aqui de JavaScript, pode meio que um terminal aqui, né, para a gente estar fazendo algumas inserções. Fontes, redes, desempenho. Eu vou estar abrindo aqui o YouTube para vocês terem uma base. Meio que o DevTools ele pode fazer várias inserções. Por exemplo, você pode vir aqui em inspecionar, né? E aí você pode clicar aqui no título, né? No subtítulo do vídeo, no exemplo aqui do HTML, você pode estar alterando ele, né? Só na sua máquina localmente. Você clica aqui, inspecionar, e aí vai ter aqui, né? Você pode vir aqui com o botão direito e vir editar como HTML, e ele já vai vir aqui pronto para você editar, né? Aí você pode colocar o que você quiser. É como se eu estivesse fazendo uma inserção de HTML localmente. Ele não vai funcionar, já mudou aqui, né? Ele não vai funcionar no servidor, mas vai funcionar na sua máquina, né? Ele faz uma cópia, mas quando você recarregar a página, ele para de funcionar. Tá. Mais para frente a gente vai estar usando o DevTools, né, para algumas práticas. Por isso que eu fiz somente uma introdução aqui a ele, né? Você viu que mostra mais ou menos ali bastante do conteúdo da página, as estilizações que foram usadas. Então ele vai ser muito importante. Voltar lá no slide. Tá. Hoje, aula passada, como falei, a gente tinha aprendido a incorporar alguns links, né? Link externo e link interno. Quando você quer encaminhar aquele clique que você vai dar, né? Ele vai para outra página ou que ele vai para algum site, né? Lembra do link externo e do link interno. E hoje a gente vai aprender a incorporar vídeo, né? A gente vai colocar um vídeo ali dentro da nossa página. Tanto o vídeo interno
aqui usando essa tag aqui, vídeo source. Lembra que source é origem, então você vai colocar entre as duas aspas ali, você vai colocar a origem do vídeo e vai fechar a tag, né? E aqui o vídeo externo, por exemplo, pode vir do YouTube ou de outra plataforma, por exemplo, o Vimeo. Vou fazer aqui um exemplo. Eu vou fazer uma nova pasta aqui também, né? Colocando aula 3, que é a aula de hoje. Vou fazer a aula 3 aqui. E eu vou abrir ela aqui no VS Code. Abrir o arquivo, ou Ctrl O, atalho, né? Vai abrir a pastas. Ela está na área de trabalho, aula 3. Opa, abrir pasta no caso. Tá. Já está em português aqui e a gente vai fazer aquela configuração padrão, né? Que é de novo arquivo e a gente vai dar um index.html. Tá. A gente pode estar selecionando aqui o conteúdo aqui através só desse ponto de exclamação e dar o Enter. Ele já vai estar cobrindo aqui para a gente. Selecionando aqui o português. Qual que é a diferença da página quando tem esse em aqui de inglês e quando tem o de português, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando aperta aqui Go Live, ele já pede para traduzir, né? Porque ele entende que a página ela vai ser em inglês. Mas se eu colocar aqui para português, né? Então ela já não vai pedir para traduzir. Ela já vai entrar normal, ó, não vai pedir tradução. Então é bom, né, para não aparecer aquele pop-up lá de tradução, você pode já colocar logo aqui PTBR. Bom, a gente pode vir aqui, né, H1, vai colocar uma hierarquia de H1 ali, lembre que é vou colocar aqui inserindo vídeo. Vou diminuir aqui um pouco. E colocar aqui do lado para vocês verem. A gente viu que tem dois métodos, que é inserindo vídeo interno e inserindo um vídeo externo. Como é que a gente faz o vídeo interno? Para ele ser interno, ele precisa estar aqui dentro da nossa pasta, né? Então a gente pode pesquisar algum vídeo aqui, YouTube. Deixa eu abrir aqui nessa logo, pai. A gente pode pegar o trailer do Mario aqui. Vou baixar aqui o trailer do Mario, vou colocar lá. Tá aqui o trailer do Mario. Tá, e como é que a gente faz para inserir ele aqui, né? É bem simples. Abaixo dessa tag H1 aqui de hierarquia, a gente pode colocar simplesmente vídeo. E o source, ele já vai entender, né? Como ele já está aqui embaixo, a gente pode colocar super, ele já entendeu
quando a gente salvar a página, ele vai vir com esse todo preto, né? Porque ele não vai entender que não tem um botão aqui de pausar ou despausar. Porque depois a gente tem que colocar aqui esse controls para ele poder ter. Aí ele já vem aqui, ó. Toda vez que for colocar um vídeo, tem que colocar esse controls aqui para ele ter esse inputzinho de pausar e despausar. Só que o vídeo ele tá um pouco grande, né? Então eu vou estar diminuindo aqui ele. Vou colocar aqui um width de 300. Deixar ele menor. Aqui embaixo eu vou estar inserindo da outra forma, como eu coloquei lá no slide. Que é como... Vou colocar aqui um H1. Vou colocar aqui inserindo o vídeo também. E vou colocar aqui da outra forma. Da outra forma, você pode ir lá no YouTube. A gente pode pesquisar aqui Clube de Programação. Vamos ver se a gente vai achar aqui. Achamos. A gente pode entrar aqui no vídeo e a gente vem aqui em compartilhar. Aqui em incorporar, a gente vai pegar o iframe dele e vai colocar do jeito que está. E vai salvar. E qual que é a diferença aqui, né? A diferença aqui é que ele está localmente e aqui ele está consumindo do YouTube. E aqui tem as largura e altura, né? Lembra do width e do heightful. Então a gente pode, para deixar igual ao outro, no outro a gente colocou 300. Então a gente pode colocar aqui 300 também. Para ficar igual ao outro aqui, ó. Aqui, inserindo o vídeo de forma aqui local. E aqui, inserindo vídeo, fazendo request aqui no YouTube, no caso. Tá. A gente já conseguiu incorporar o vídeo, né? A gente usou essa tag aqui, vídeo source, né? SRC. A gente colocou entre as aspas, a gente colocou o local de onde que ele tá e fechou a tag. E dessa outra forma, a gente foi lá no YouTube, a gente clicou em compartilhar e pegou o iframe dele lá em incorporar. Dessa forma, o YouTube ele já vem presetado aqui de 560, 315, mas aí você pode mudar ali para caber de acordo com o seu site, né, que você quiser. Tá. CSS, né? Cascadian Style Sheets é uma linguagem de estilo usada para controlar a apresentação em documentos HTML, né? A gente já viu lá na segunda aula que HTML, como você falou, é uma parte mais estrutural e CSS é uma parte de estilização, né? Você sempre vai usar o CSS para poder estilizar ali, dar uma cor ao texto, ao fundo. Então, a gente vai ver aqui nessa parte de ID e classe. Tá, o que é esse ID, o que é essa classe? Vou voltar aqui e eu vou colocar alguns H1s aqui, né? H1s. Eu vou colocar aula 3, H2, aula 3. Então, qual que é a diferença aqui, né? A gente colocou aqui o ID, o que é essa classe? A gente já vai entender. Quando a gente clica só do I já vai aparecer aqui, né? Então a gente pode estar dando o ID para ele. A gente pode estar dando o ID de header mesmo. E uma classe de header 2. Só para vocês. Tá, vocês viram aqui que tem um header class e o header ID, né? Qual que é a diferença? Eu já vou explicar aqui. Quando a gente coloca aqui
não sei se vocês ainda lembram, né? A gente estava colocando na aula passada, dentro do header aqui, a gente estava colocando style e estava incorporando, né? E daqui a gente estava colocando seletores e as propriedades dentro dele, né? Vou colocar aqui de novo. Tem outra forma de fazer, eu vou estar explicando nessa aula aqui mesmo. Colocando style, ele abre e fecha. A gente pode colocar as propriedades e os seletores aqui. Então, lembrando, o que a gente quer mudar? Se a gente quiser mudar o body todo, o conteúdo visível todo, a gente pode colocar o body aqui, né, a tag body. Se a gente quiser mudar somente o H1, a gente coloca somente o H1. Mas lembrando, né, que se está todo mundo H1, vai mudar todos que estão H1, né? Então, se a gente quiser mudar somente um, a gente pode pegar somente uma classe, né? Header 2, ou por exemplo, Header 3 ou Header 4, independente do que você nomear, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Header ponto header 2. E aqui a gente pode colocar aqui um color, que é para mudar a cor, né, da letra para vermelho. Pode vir aqui na página. E a gente viu aqui o header 2, que é esse aula 3 aqui de baixo, ele mudou somente ele, né? Então a gente escolhe, né, coloca uma classe e logo em seguida a gente passa uma propriedade para ele, que foi a color e a cor vermelha. A gente pode fazer isso aqui também com ID. Vou colocar aqui, o ID desse é somente header, só que a classe ela vem acompanhada do ponto e o ID ele tem uma diferença, né? Ele vem acompanhado da hashtag. Seria só header no caso. Abre chaves e fecha chaves. E a gente pode colocar o color red. Só que diferente, eles fizeram a mesma coisa, só que diferente da classe, você não pode colocar dois IDs com o mesmo nome header. Você pode usar a classe várias vezes, né? Usar essa configuração que você fez aqui do header 2 várias vezes aqui, né? Pode usar outras vezes aqui se for fazer mais para baixo, mas o ID você não pode fazer. Se você tentar, ele não vai permitir, né? Então não vai aplicar essa configuração. Tá. Então, só revisando, o que é ID? A ID, no caso, a gente vai poder usar, nomear, né, dar um nome ali aquela propriedade que a gente quer. Por exemplo, o que a gente usou aqui de exemplo foi o header. Então, eu vou, por exemplo, dar uma cor vermelha a ele, e lá embaixo tem outro campo, objeto, que eu também quero dar uma cor vermelha a ele. Então, não vou conseguir, só vou conseguir fazer isso somente uma vez. Já a classe, ela já é bastante diferente, né? A gente pode estar nomeando várias vezes e estar dando vários nomes também. Tá, eu coloquei aqui, né, agrupando tags e backgrounds. O que é isso no caso, né? Outras coisas que a gente pode fazer, né? Vou fazer aqui novamente. H1, aula 3, H2, aula 4, H3, aula 5. A gente pode economizar linha de código para a gente não se confundir, porque quanto mais código, então você vai precisar ler mais coisas, né? Então pode ser que você possa se confundir depois. Então o que você pode fazer aqui, né? Você pode vir aqui, né? H1, abrir chaves e fechar chaves e dar uma propriedade para ele, né? Colocar o color.red. E aí você vai verificar aqui que pegou certinho, né? Mas aí eu quero economizar a linha, né? Então eu só aplico aqui a vírgula. Então eu posso colocar H2, H3 e vai aplicar para todas as que eu quiser, no caso aqui, né? Então, em vez de eu colocar um embaixo do outro, H1, H2, H3, eu posso estar economizando código e estar escrevendo somente aqui, adicionando uma vírgula aqui no local. Somente isso. Eu posso usar isso para tudo. A outra coisa que a gente colocou aqui foi a questão do background. Como é que a gente pode usar o background? Na aula passada, a gente viu que se a gente usar, por exemplo, deixa eu colocar aqui, o body, né, que é toda parte do conteúdo visível,
e a gente colocar background, que seria a cor do fundo, por exemplo, vermelho, e salvar, ele vai pegar toda a cor do fundo aqui, né, do site. Mas a gente também pode estar colocando uma imagem aí, né, pré-pronta. Por exemplo, pegar aqui plano de fundo. A gente pode escolher esse plano de fundo aqui, ó. Pode estar copiando o endereço da imagem. E aí a gente vai usar uma tag diferente aqui, né? Propriedade do seletor diferente do background. A gente vai usar o background normal, só que a gente vai usar aqui mais URL. E vai colocar aqui dentro o link, no caso. Vai salvar. Vai vir aqui no documento e aí você percebeu, né? Ele está repetindo aqui para todas as divisões. Mas depois a gente pode usar outra propriedade que se chama noRepeat, para ele não repetir. Mas aí você percebeu, né? Dá para fazer com cor, dá para fazer com imagem, dá para fazer com o que você quiser, né? Então só repetindo como é que é. Background. E a gente vai usar o URL, né? URL. E a gente pega lá a imagem que a gente quer e coloca dentro do site. E aí quando a gente coloca aqui, copia o endereço da imagem, coloca aqui dentro e salva. E aí ela vai vir para cá. Tá. A gente já viu como é que funciona o style aqui dentro, né? Tem três tipos de styles, que seria para você poder tá estilizando o seu site, né? Tem style line que a gente faz aqui dentro do, por exemplo, dentro do H1, que a gente coloca H1, um background, o color, então a gente define a cor dele somente aqui, especificamente dentro da linha. Tem um style que a gente faz dentro do head aqui, né, aqui em cima na parte dos links, dos scripts. E tem um style que a gente faz em outra página. A gente cria um novo arquivo, nomeia ele, por exemplo, de estilo. E tem que ter aqui a tag CSS, no caso, para ele entender que é um documento CSS. E aqui já tem uma abreviação também, para a gente estar fazendo essa linkagem, né, essa redirecionando. A gente só coloca somente link aqui, ele já pega link rel style sheet href seria para redirecionar para esse tal campo, para esse tal arquivo, e a gente coloca aqui estilo. Então aqui a gente já pode ficar mais organizado, né, do que a gente fazer toda a parte estrutural e a parte de estilização somente uma página. A gente pode estar dividindo aqui em duas páginas, fica bem mais organizado, né? Então a gente pode estar colocando aqui um body, lembrando propriedade, abrindo aqui e colocando aqui color blue. E a gente vai estar inserindo aqui em todos, né? Porque a gente colocou dentro do body e o body está pegando todo mundo que está aqui dentro, né? Então, se a gente quiser algo mais específico, a gente vai estar vai inserindo uma classe aqui dentro dele, ou tá pegando a própria tag aqui dele, por exemplo, H1 ou H2, ou outra tag que a gente vier colocar para frente. Se vocês tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem perguntar também. Eu tô. Tá. Eu vou estar dando uma revisada aqui para quem ficou meio perdido aí na aula. Tá, a gente começou ali com DevTools, né? Que foi uma ferramenta de desenvolvedor, que a gente usa o atalho em qualquer site navegador, a gente usa ali o Ctrl+Shift+C, que é um atalho dele, que a gente pode estar inspecionando a página e estar alterando o HTML, o CSS da página, só que localmente, não online. Depois a gente partiu aqui pro HTML, né? Pro VS Code, que é a ferramenta ali de
editor de código. E a gente criou uma pasta, né, aula 3. Depois a gente veio aqui, criou um arquivo HTML. A gente já tem a estrutura pronta, só clicando ali com o ponto de exclamação, né? Então, só com esse ponto aqui a gente já criou essa estrutura, colocou ali em português. Depois a gente inseriu aqui o style, né? Mas aí agora a gente já vai trabalhar com style fora dessa página aqui, né? Em outro arquivo, só linkando ele com essa tag aqui, né? Link real style sheet href e referenciando essa página aqui, né? Estilo.css, e ele vai mudar tudo que está dentro desse body aqui, né? Que lembra que é o conteúdo visível da página. A gente viu, né, que também a gente pode inserir um vídeo externo ou interno. Aqui no caso a gente baixou esse vídeo, ou se for filme, independente, ele vai estar rodando na sua máquina. Vou verificar aqui para vocês. Aqui ele está rodando na máquina e aqui ele está rodando no YouTube mesmo, no servidor do YouTube. A gente colocou vários H1s aqui, a gente mudou o background. A gente viu como é que muda o background aqui do fundo, né? Foi através de background e a gente usou a URL para poder estar colocando. Dentro desse campo de URL, a gente colocou o link, né, o endereço de imagem que a gente quer. Então, a gente já só repetindo, né, a gente viu index.html, estrutura e o CSS para estilização. Então, ao decorrer do curso, né, a gente só vai usar essas duas ferramentas aí, né? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, já a aula de hoje foi bem tranquila. Foi somente isso. Eu vou estar colocando aqui o quiz já, né? Se quiser colocar algumas sugestões, se você quiser aprender algo mais avançado, se está muito devagar, se está muito rápido, vocês podem falar também. Aula 3, vocês podem colocar aí, fazendo tutorial de novo, vocês colocam quizzes, independente se for celular ou se for no computador, vocês vão colocar aí na máquina de vocês, e aí vocês vão entre no código, ou enter code, aí vocês vão colocar esse código aqui, tá bom? 098 168. Vou colocar o código aqui também. Só mais uns 5 minutinhos aí. Se alguém ficou com alguma dúvida aí, pode estar perguntando também. Tem uma dúvida aí no chat, Alex. Opa. Não tinha visto, não. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo conseguindo, tá todo mundo conseguindo entrar aí no quiz? Eu tô fazendo aqui rapidinho. Quizzes. Depois só entre no código ou enter code. E aqui a dúvida do rapaz. Professor, tem alguma vantagem eu separar o CSS do HTML além da organização do código? Bom, o próprio nome é Cascade on Style Sheets. E a gente pode perceber, né? Folhas de estilos
são folhas de estilos, no caso, né? Então a gente já pode acompanhar que dentro do CSS, muitas vezes, em alguns códigos, a gente vai encontrar que não somente uma folha de estilo dessa, não é somente uma aqui, a gente vai encontrar vários códigos CSS. Então, é meio que um estilo de cascata, né? Como é que é a cascata? Ali a cachoeira, né? Vai caindo, tem várias hierarquias. Então, é melhor para você se organizar dentro do código, né, fazendo várias, por exemplo, só o header, ali a parte que, vou estar dando um exemplo aqui no próprio site do Quizzes aqui, né, um código, um arquivo HTML somente para essa barra aqui, um arquivo HTML somente para essa outra barra aqui, fica bem mais fácil de se achar, né, de se organizar. Então ele é usado somente para organização mesmo, não tem outra, outro, outra questão não. Para você se achar, não se perder, usar ali um código limpo, clean code. Esperar aí só mais um minutinho. Vou começar agora. Fazer aqui o atalho para poder estar ativando em qualquer navegador. Como vir aqui Shift C aqui, ó, ele já abre. Ou você pode ir lá e inspecionar também. Acertou dessa vez.
A DevTools é uma ferramenta para o navegador, o sistema operacional. Bom, o foco dele é funcionar no navegador, né? Ali no Opera, no Edge, no Chrome. Então, quando você clica lá em inspecionar, é para você ver as tecnologias webs, né? Não nada de alguma outra tipo de tecnologia que você vá dentro do software, do sistema operacional, no caso. Então, HTML, CSS, JavaScript. Então, são tecnologias que vocês vão mexer aqui dentro do site aqui e pode ativar ali o DevTools para poder ver, né? No navegador seria a resposta. Bom, galera, acredito que a partir da próxima aula, acho que todo mundo vai conseguir já acompanhar, fazer o site, um site completo já, né? Uma landing page. Acredito que sim, né? Se alguém ainda tiver alguma dificuldade, pode estar falando, se não consegue abrir o VS Code, se não consegue linkar a página, pode estar perguntando lá no Discord, lá no grupo. Mas é isso, vou fazer a chamada. Alex Costa Brito, André Santos de Souza, Presente, presente. Antônio Carlos, Armando Brito, Bruno Ian Ferreira, Carlos Eduardo Rocha Lopes, Clara Cael Gomes, Presente. e Clara, como que coloca a música no site? Tem um inputzinho. Eu acredito que na primeira aula, acho que foi na primeira, foi na primeira aula que eu coloquei vários inputs, né, uma lista de inputs e tem um inputzinho. Na próxima aula eu vou trazer pra gente ver de novo essa parte dos inputs, né? Como a gente pode adicionar ali vários campos para escrever, né? Músicas, pode adicionar várias coisas com esse site, né? Com essas tags do HTML chamado inputs. Se você quiser pesquisar também, né? Você coloca assim no Google, inputs de HTML para música. Você pode estar dando uma olhada se quiser lá. Aula que vem eu dou revisada nisso aí novamente. Cristian Lima Mendes, Daniel Rodrigues Mendes, Jennifer Pereira Alves, Slaine Silva Almeida, Ituri Andrade Rodrigues, Felipe Lago Soares, Felipe Matei Ximenes, Fernando Lutosa de Jesus, Gustavo Bastos do Amaral, Gustavo Souza Carvalho, Henrique Matos Bonfim, Hugo Silva Torres, Hilton Barros da Silva, João Alexandre dos Santos, João Marcos Chaves da Luz, João Mateus Chaves da Luz. Presente. Beleza.
João Vitor Ledar, Josué Moura Medeiros, Júnior Barata Cardoso, Caleb Cauã Santos, Kelvin Christian, Laís Souza da Rocha, Leonardo Farias, Lívia Amaral, Lucas Fernandes, Lucas Vinícius Batista, Luiz Felipe Nunes, Maria Clara do Carmo Cabral, Maria Camila Ferreira, Matheus Vieira Cruz, Murilo Petri, Otaniel Ferreira Santos, Pedro Henrique Medeiros, Rian de Oliveira, Rita de Cássia Alves, Roberto Gabriel Rodrigues, Presente. Tony Ribeiro, Victor Emanuel, Presente. Walisson de Souza, Wesley Talisson, Vinícius Magabeira, Yasmin Magalhães Barreiros, Samile Ferreiras Moraes. É isso. Boa noite, pessoal. Falou, mano. Falou.